Olá, meu nome é Diego Barreto e você está no Filantropando, o canal onde filantropia é um verbo de ação contínua. Uma pergunta simples: o que você prefere ser, rico ou pobre? Uma pergunta simples: o que você prefere, ser rico ou pobre? Eu vou te dar alguns minutos para você pensar. Não precisa? Já sabe a resposta? Então deixa eu adivinhar o que você respondeu. Melhor, vamos apostar se eu consigo adivinhar. Não precisa, né? Sua resposta é a mesma da maioria das pessoas. É quase improvável que você tenha dito que prefere ser pobre. Quase ninguém, para não dizer ninguém, diria que deseja viver uma vida na pobreza. As consequências da pobreza na saúde física, emocional e espiritual e na sociedade são facilmente percebidas por qualquer pessoa. E apesar da gente reconhecer que dinheiro não é a garantia de felicidade e que ele não resolve todos os problemas da vida, sabemos que ter dinheiro pode trazer mais segurança e tranquilidade, mesmo nos piores momentos da vida. Mas, porém, e entretanto, a pobreza e a riqueza têm algo em comum. Ambos podem agir de forma a degradar a essência do que é ser humano. E é disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Antes, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ficar refletindo bastante no que eu vou falar aqui. E quem sabe isso pode abrir uma nova perspectiva para você sobre as consequências dos nossos atos. Badala o sininho e se inscreve no canal. Para evitar ser mal entendido em alguma frase ou expressão, eu já quero deixar uma coisa bem estabelecida no argumento do vídeo. Eu acredito que as decisões que tomamos na vida são consequências do nosso caráter. Um caráter bem formado e sólido pode se manter firme a propósitos e princípios mesmo em condições extremas de pressão. Pessoas com boa formação de caráter, e isso não está relacionado a dinheiro ou educação particular ou qualquer outra coisa que o dinheiro pode comprar. Mesmo assim, eu sei que o meio em que a pessoa cresce tem a sua formação inicial como ser humano, pode ou não proporcionar um ambiente propício para uma boa formação de caráter. Eu entendo isso. Em algumas condições, essa formação inicial pode ser completamente problemática, que pode favorecer essa pessoa não tomar boas decisões ao longo da vida. Permaneço vivo, você vai me xingar. 28 anos, contaria na estatística. E novamente, isso não está relacionado necessariamente com o dinheiro. Encontramos pessoas de caráter em favelas, em condomínios de alto luxo. Mais do que as condições financeiras, uma criança recebe uma boa formação de caráter quando em seu ambiente ela encontra amor, carinho, disciplina, princípios e pessoas como boa referência de vida. No fim, o ser humano que nos tornamos é um processo que leva em consideração diversos aspectos e variantes, mas somos agentes ativos nesse processo. Nós não somos passivos nele. Feito essa ressalva, o ponto que eu quero abordar é como tanto a pobreza e a riqueza podem degradar o ser humano em sua natureza. E esse é o ponto em comum. Ambos em seus extremos degradam o ser humano. Ambos em seus extremos podem afetar a visão de vida de uma pessoa, e isso irá certamente afetar como essa pessoa interage com o mundo em diversos aspectos da vida, seja nas relações pessoais, ou como ela lida com o seu dinheiro, ou a sua moral, ou seus princípios, ou seus propósitos. Por morarmos num país onde a pobreza é visível, é evidente que já vimos como a pobreza pode afetar a vida de uma pessoa por completo. Ao observar um morador de rua, é fácil perceber como aquela vida é limitada e até degradante. Nas condições extremas de uma pobreza, uma pessoa perde quase tudo que é essencial para a vida. A saúde física dessa pessoa é frágil, a saúde mental é fortemente afetada, sem falar que a falta de educação e conhecimento prende essa pessoa a vida toda a essa condição, a menos que algo extraordinário aconteça. Tudo que se passa em volta dessa vida é consumido pela miséria, e só o que podemos esperar por essa vida é sofrimento. Para essa pessoa e para os que estão também em torno dela. Malcolm Gladwell, em seu livro O Ponto da Virada, conta uma história que pode ilustrar melhor o que eu quero dizer quando falo de degradação causada pela pobreza. Na década de 80, a cidade de Nova York tinha índices altíssimos de violência e ninguém conseguia encontrar uma solução para aquele problema todo. Até que o prefeito Rudolph Giuliani teve acesso a um estudo que apontava que ambientes degradados, vandalizados e mal conservados influenciavam no comportamento das pessoas, favorecendo comportamentos criminosos. Coincidentemente, os metrôs de Nova York passaram a receber manutenção todos os dias no final de cada turno. Se uma janela tivesse quebrada, algum vagão pichado ou qualquer outro sinal de degradação ou vandalismo, o trem era reparado naquele mesmo dia que o próximo turno andasse como se nada tivesse acontecido. O espantoso é que, com o passar do tempo, os índices de criminalidade
nos metrôs diminuíram drasticamente. Agora tente imaginar qual é a influência de ambientes com falta de estrutura, saneamento básico estamos falando aqui, né? Mínimo de dignidade pode acabar afetando o comportamento de uma pessoa. Até onde eu pesquisei, não encontrei nenhuma pesquisa que tenha se interessado em estudar esse fenômeno, mas acredito que tal pesquisa poderia tirar grandes conclusões sobre esse aspecto. Agora você me pergunta, você vai me dizer que a riqueza também pode degradar o ser humano? Porque a pobreza eu já conheço, eu sei que degrada, mas a riqueza... Sim. Em outras palavras, a riqueza também pode afetar a vida de uma pessoa de modo que não venhamos a reconhecer nessa pessoa as melhores características do que podemos chamar de humanidade. Se na pobreza a pessoa é afetada em sua capacidade de desenvolvimento como ser humano e ela fica degradada ao ponto de a gente sentir que a sua vida não tem o mínimo para a existência digna, na riqueza a pessoa pode perder a sua capacidade de se reconhecer como o outro diferente dele, que em sua natureza compartilha da mesma essência, das mesmas prerrogativas de ser humano. Tornando essa pessoa insensível ao sofrimento do outro, ao sofrimento humano, arrogante, egoísta, antipática, mesquinha. Eu sou rica! Um estudo feito por Roy Shua, na época professor assistente de liderança e comportamento organizacional da Harvard, realizou um estudo que tirou conclusões muito interessantes sobre ambientes de trabalho luxuosos e suas consequências nas salas de reunião de uma companhia. Segundo o estudo, uma sala de reunião com elementos de luxo e conforto aumentam, olha só, a possibilidade dos executivos tomarem decisões egoístas. Segundo o próprio Shua, uma reunião feita em uma sala modesta pode chegar a conclusões distintas de uma realizada em uma sala com grandes telões e chão de mármore. Ele ainda afirma que o contato com o luxo afeta a cognição, olha só, aumentando a possibilidade da pessoa tomar decisões pensando em benefício próprio. Isso é muito revelador sobre a natureza humana. E é nesse sentido que eu falo de degradação. Perceba que a gente perde noção de cognição, a gente toma atitudes muito mais egoístas quando a gente está cercado pelo luxo, pelo conforto e pelo prazer. Há um tempo, eu li um relato que me assustou bastante e que me deixou pensando sobre isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Uma jovem rica dos Estados Unidos estava procurando uma mansão para comprar em Beverly Hills, uma região sensacional, conhecida até aí no Brasil, aqui no estado da Califórnia, em Los Angeles especificamente. E durante a visita do corretor de imóveis, ele informou que a mansão tinha uma particularidade, uma coisa que está sendo comum hoje que eu nem sabia que existia. Segundo o corretor, o projeto arquitetônico havia sido feito pensando nas necessidades de pessoas com muito dinheiro e por isso na mansão havia um sistema de corredores internos que impediam que os empregados fossem vistos pelo dono da casa enquanto estivessem em serviço. Ou seja, a mansão foi planejada de modo que o proprietário da casa não teria contato com os empregados, como se eles fossem literalmente invisíveis. Ao ouvir essa informação, a jovem rica de 20 e poucos anos ficou bastante entusiasmada com esse detalhe, porque, segundo ela, o convívio com os empregados não era nada agradável. E ela dizia que preferia não ter nem contato visual. Sabe quando os olhares se cruzam assim com os empregados? Eu não sei como você encara essa informação, mas eu vou ter que confessar que eu quase não acreditei no que eu havia acabado de ouvir. Na minha cabeça, uma situação como essa não era nem cogitável. Se eu tivesse visto isso em um filme, eu iria pensar que só existia na ficção. Não, isso aqui é vida real. Percebe como a riqueza afetou essa jovem de uma maneira tal que ela se degradou? Que o convívio com as pessoas pobres para ela, ou nem pobres, mas menos dinheiro que ela, se tornou insuportável? E por isso, eu acredito que ambos os casos, pobreza e a riqueza, por motivos diferentes, podem impedir uma pessoa de ser melhor como ser humano, de ser apta ao convívio com as pessoas e de serem agentes de transformação desse mundo em um lugar mais justo e belo. Mais uma vez eu ressalto que não acredito que a pobreza e a riqueza irão necessariamente fazer isso com todas as pessoas, mas não tenho dúvida de que essa pode ser uma consequência na vida de alguém que vive numa dessas duas condições. Mais do que isso, foi interessante notar que a prática da filantropia tende a harmonizar essas duas pontas. Quando alguém decide dividir aquilo que tem e que conquistou, o pobre recebe uma oportunidade de dignidade, de sair da condição de extrema pobreza, dando para ele a possibilidade de anular esse efeito degradante na sua própria natureza enquanto ser humano. E ao mesmo tempo, o rico pode desapegar daquilo que o escraviza, que é a condição de se julgar superior aos outros por sua própria condição financeira, ajudando
a entender que se apegar ao dinheiro também pode limitar o seu desenvolvimento para uma vida mais útil e menos egoísta. Não é à toa que eu mantenho esse canal aqui para falar de filantropia, porque a gente está tentando encontrar uma forma de refletir sobre como podemos melhorar como pessoas e ajudar você a pensar maneiras de melhorar esse lugar que chamamos de planeta Terra. Assim, o dinheiro, em vez de nos separar de nossas humanidades, talvez nos ajude a unir essas humanidades quando a gente muda a maneira como a gente o aborda, quando a gente muda a nossa intencionalidade no uso do dinheiro. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado você. Então, divulga isso aqui para mais gente pensar essas coisas, para mais gente conversar sobre essas coisas, para mais gente fazer comentário aqui embaixo sobre isso, para que mais pessoas possam, pensando assim, a gente possa construir uma sociedade muito mais digna e muito mais humana. Deixe seu joinha.